Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você também pode assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 282 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no seu capítulo 6, que trata da vida espírita. A pergunta 282 é a seguinte: como se comunicam entre si os espíritos? E a resposta: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Bom, os espíritos não têm uma palavra articulada, como nós falamos, conversamos uns com os outros aqui entre eles, falamos mais, obviamente, dos espíritos superiores. Eles conversam através do pensamento. O pensamento é a sua ferramenta também de comunicação. E ele se dá através de emissão de ondas magnéticas. Essas ondas magnéticas são perfeitamente materiais e transmitem os nossos sentimentos, transmitem as nossas emoções e transmitem também a nossa comunicação. Portanto, através do pensamento, nós podemos transmitir a outrem tudo aquilo que nós estamos articulando no pensamento através de palavras, de comunicação, uma mensagem, um ensinamento, mas também podemos levar o nosso sentimento, as nossas emoções e de uma forma muito mais rápida. Dizem os espíritos que a velocidade do pensamento é superior à velocidade da luz. Portanto, ele ganha distâncias infinitas muito rapidamente. Então, para o espírito evoluído, ele conversa com o outro, ele se entende com o outro apenas pela força do pensamento. A gente pode comparar conosco aqui com relação à telepatia. Todos nós já ouvimos falar de telepatia. São pessoas que conseguem, e mesmo estando distante entre elas, através do pensamento se comunicar uma com a outra. Embora seja um fenômeno raro entre nós encarnados, mas existem estudos muito significativos sobre isso. E não tem limites de distância. E é o mesmo caso da mediunidade. Se formos pegar a mediunidade de inspiração, estudada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, a gente vai ver que a mediunidade de inspiração é justamente aquele pensamento que o médium ele recebe do espírito, que vai ali, inclusive a linguagem fala sopra no seu ouvido, não é um sopro no ouvido, na realidade é pensamento a pensamento e passa-se uma ideia, como se fosse um formato, um conjunto de coisas, e não uma frase com palavras articuladas. E o médium ele vai interpretar aquilo de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua cultura. Então, esse mesmo tipo de mensagem se passa entre os espíritos e, obviamente, entre eles, de uma forma muito mais tranquila, muito mais fluente, muito mais serena. Por isso, os espíritos conhecem todos os nossos pensamentos, todos os nossos desejos, nossos sentimentos mais íntimos. Miramês, sobre essa questão, diz o seguinte: entre os espíritos há comunicação e das mais perfeitas. Eles utilizam o fluido universal como veículo, o pensamento, depois a vontade e a transmissão está feita. A própria mediunidade é a prova dessa verdade. O médium, sintonizado com seus guias espirituais, recebe deles as orientações através da força das ideias, como sendo a telepatia muito conhecida entre os homens, principalmente entre os estudiosos do assunto. Assim como o ar é veículo dos sons que emitis, o fluido cósmico ou o éter
cósmico é o veículo dos pensamentos, e com mais perfeição, porque não encontra barreiras em parte alguma da criação de Deus. Se desejamos disciplinar os nossos valores, comecemos hoje, agora mesmo, porque o que empana a transmissão dos pensamentos com nitidez é o egoísmo, tão conhecido e usado entre nós. É a violência que se encontra em destaque entre os seres que esqueceram a compreensão. Devemos nos aclimatar a um ambiente de caridade, porque ela nos leva ao desprendimento, alcançando a felicidade. O Evangelho de Jesus veio nos preparar para conversarmos pelo pensamento, porque moraliza os espíritos, para que não se envergonhem das transmissões. Que Jesus nos abençoe, ilumine os nossos corações. Muita paz.